O Evangelho segundo Mateus, um farol de esperança. O Evangelho de Mateus, um livro de esperança, um livro de promessa, um livro de luz. Este livro, o primeiro do Novo Testamento, conta uma história. É a história de Jesus. Mateus, um coletor de impostos, encontrou Jesus. Sua vida mudou. Ele se tornou um seguidor, um apóstolo. Ele escreveu este Evangelho. Ele queria compartilhar as boas novas de salvação. Este Evangelho é importante. Ele nos apresenta a Jesus, mostra o plano de Deus, nos ensina como viver. As palavras de Mateus são poderosas, elas nos inspiram, elas nos desafiam, elas nos guiam, elas nos oferecem esperança. Esperança por um mundo melhor. Esperança por uma vida cheia de propósito. Revelando o autor e sua audiência, um vislumbre da história. Quem foi Mateus? Sabemos que ele era um coletor de impostos. Ele trabalhava para Roma, ele era judeu, ele conhecia as Escrituras. Estudiosos acreditam que Mateus escreveu seu evangelho para uma audiência judaica. Ele queria que eles entendessem: Jesus era o Messias, aquele por quem eles estavam esperando. Ele escreveu em grego, mas sua mensagem era para todos. Era uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de esperança. O Evangelho de Mateus é uma ponte. Ele conecta o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Mostra como Jesus cumpriu as promessas. Promessas feitas a Abraão, promessas feitas a Davi, promessas de um Salvador. De Belém a Nazaré, a aurora da divindade. Mateus começa do início. O nascimento de Jesus, um bebê nascido em Belém, nascido de uma virgem chamada Maria. Esta não era uma criança comum. Este era o Filho de Deus. Mateus nos fala sobre os reis magos. Eles vieram do Oriente. Eles seguiram uma estrela que os guiou até Jesus. Eles o adoraram. Eles lhe ofereceram presentes. Aprendemos sobre o rei Herodes. Ele tinha medo de Jesus. Ele queria matá-lo, mas Deus protegeu Jesus. José, Maria e Jesus escaparam para o Egito. O relato de Mateus é cheio de maravilhas. É uma história do amor de Deus. O amor de Deus por nós. O plano de Deus para nos salvar. Seção 4. O ministério de Jesus, uma tapeçaria de milagres e ensinamentos. Jesus cresceu, ele começou seu ministério, ele ensinou nas sinagogas, ele curou os enfermos, ele expulsou demônios, ele acalmou a tempestade. Os milagres de Jesus eram incríveis. Eles mostraram seu poder, eles mostraram sua compaixão, ele se importava com as pessoas, ele queria ajudá-las. Ele ensinou sobre o reino de Deus, ele ensinou sobre o amor, ele ensinou sobre o perdão, ele ensinou sobre a humildade, ele ensinou sobre a fé. Os ensinamentos de Jesus eram profundos, eles eram desafiadores, eles mudavam vidas, eles ofereciam um novo jeito de viver, um jeito de amor, um jeito de paz. Seção 5, o Sermão da Montanha, um projeto para uma vida justa. O Sermão da Montanha, um sermão famoso, um sermão poderoso, um sermão que muda vidas. Jesus ensinou sobre muitas coisas. Ele ensinou sobre felicidade, ele ensinou sobre a raiva, ele ensinou sobre a luxúria, ele ensinou sobre o divórcio, ele ensinou sobre a oração. Ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As palavras de Jesus eram radicais, eram contraculturais. Elas desafiavam o status quo. Elas clamavam por uma mudança de coração, uma mudança de vida. Seção 6, o legado duradouro. Uma ponte entre alianças. O Evangelho de Mateus. Uma história de esperança, uma história de fé, uma história de amor. Jesus é o Messias. Ele veio para nos salvar. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele nos oferece a vida eterna. O Evangelho de Mateus conecta os pontos.
ele nos mostra o plano de Deus. Um plano que começou há muito tempo, um plano que continua hoje. O Evangelho de Mateus. Leia, estude, viva. É uma mensagem para todos os tempos, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem de amor.